Shabbat Shalom mais uma vez a todos e também a você que está assistindo de casa. Então vamos dar prosseguimento para o estudo da Parashá de hoje, que é a Parashá Vaikra, que significa E chamou. Levítico 1, capítulo 1. Levítico capítulo 1, verso 1. Então essa Parashá vai tratar aí dos sacrifícios e vai detalhar bastante, né, os 6 primeiros capítulos, né? Vai trazer ali a lei dos holocaustos, as ofertas de elevação, das ofertas de manjares, de grãos, oferta de elevação, que é chamada de olá, também é chamada de holocausto, mas fica mais fácil para a gente entender como oferta de elevação, olá. Olá que significa, que é do verbo lalot, subir. As ofertas de manjares, como está na nossa tradução, mas que no hebraico é mincha, que são ofertas de grãos. São ofertas semelhantes a olá, só que a olá é mais focada nos animais. E as ofertas de grãos, então, aqui, e óleo, na parte dos vegetais. Também são alimentos, né? Aí nós temos as ofertas pacíficas, que podem ser tanto vegetais quanto animais, chamadas de shelamim. É o terceiro tipo de oferta. E aí nós vamos ter aí várias outras situações em que são necessários 2 outros tipos de ofertas, que é o Hatat e Asham, que são ofertas envolvendo uma retificação do povo, né, das pessoas, a nível individual ou coletivo, para promover a purificação e a expiação de pecados e transgressões. Então, basicamente é isso que vai falar a nossa Parashá. A Parashá da semana que vem, vai repetir muito do que está aqui, vai trazer alguns outros detalhes que não são mencionados aqui, e vão trazer um foco mais nos sacerdotes. Se nós lermos esse primeiro versículo, né, que introduz o livro de Levítico, né, e chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda do encontro, dizendo. Esse versículo ele tem uma riqueza assim, que é fantástica. Primeiro, tem a questão do Aleph diminuto, que está na Bíblia, no rolo da Torá. Algumas Bíblias hebraicas vão conter isso também. Tem um segredo por trás disso, e isso foi abordado no estudo do ano passado, ou no comentário, se eu não me engano. Também existe o nome de Deus escondido, né, o tetragrama, ao longo de algumas palavras. Mas aqui nós vamos focar. Isso também já foi, essa questão do nome de Deus escondido, já foi abordada em outros estudos anteriores, que vocês podem depois assistir lá no nosso canal no YouTube. Mas nós vamos focar aqui essas três outras palavras aqui. Primeiro, e chamou, né? É curioso que o livro começa com a palavra e, com essa, que na verdade é uma conjunção. É um termo que liga e que adiciona algum elemento novo à oração, né, à frase. Por exemplo, aproximou-se e chamou. Primeiro ele se aproximou e daí ele faz o complemento chamou. Só que aqui não existe esse aproximou-se, né, título de exemplo. Ele já começa com o e. O que é estranho, porque não faz sentido você começar com e sem ter algo precedente para fazer a adição. Então isso é curioso, sempre quando tem essas situações estranhas, é um convite a nós prestarmos atenção em algo que pode estar escondido aí. Outro detalhe também que nós vamos comentar é a questão do falou. E nós vamos ver assim que essa palavra, e falou o Senhor a Moisés, e disse mais o Senhor a Moisés, ela é muito recorrente na Torá. Moisés está, muitas vezes, né, existem várias seções ali que diz assim, e disse mais o Senhor a Moisés, e falou o Senhor a Moisés, e disse o Senhor a Moisés. Eu acho que Moisés deve ter sido a pessoa que mais ouviu Deus, né, falando em todas as escrituras. E isso também é muito importante. Nós já vamos comentar um pouco sobre isso. E o fato também da tenda do encontro. Então ali em hebraico, Vaikra, e chamou, vai da beira e falou, me ohel moed, da tenda do
encontro. Essa palavra tenda do encontro às vezes é chamada tenda da congregação, mas eu prefiro a expressão tenda do encontro, porque é um local que converge a presença divina com a presença humana. Então é esse encontro, né, de Deus com o homem. Essa questão do chamou, é interessante nós lermos também aqui o capítulo 34 de Êxodo. Porém, entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu até sair, e saindo falava com os filhos de Israel o que lhe era ordenado. Assim, pois, vinham os filhos de Israel o rosto de Moisés, e que resplandecia a pele do seu rosto, e tornava Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto até entrar para falar com ele. Aqui nós vemos que, quando Moisés vai ao Monte Sinai, ele recebe aquela revelação do Eterno, mas na segunda vez que ele desce, o rosto dele resplandece. Na primeira vez isso não acontece, mas na segunda, sim. E essa resplandecência é muito importante, porque ela é um sinal de que aquelas palavras que ele tinha recebido realmente eram de Deus. É interessante que isso acontece antes de Levítico. E isso já nos dá um sinal de por que o E ali. Porque nós temos uma continuidade direta do final do livro de Êxodo com o início do livro de Levítico. Já que no final do livro de Êxodo nós temos a ordem, se vocês pararem para prestar atenção, são vários capítulos falando sobre a ordem do Mishkan, a ordem da construção do Mishkan. Deus dá todos os detalhes, depois Moisés desce e ele ordena os filhos de Israel, sob a autoridade divina, a levantar o Mishkan. Mas quando ele está no Monte Sinai, ele recebe essa revelação dessas palavras, que são palavras divinas. E parem para analisar. Até então, o povo de Israel não tinha ouvido Deus. Então, como que eles poderiam saber que era Deus falando? Primeiro, eles tiveram a experiência no Sinai. E eles viram mesmo, eles ouviram a voz de Deus. Só que eles temeram muito aquela voz, porque eles pensaram que iriam desfalecer ali diante do terror que foi a manifestação de Deus. Então, eles pediram, Moisés, vá você e fale com Deus. Então eles tiveram esse voto de confiança com Moisés, e Moisés então passa a ser o intermediário, e ele ouve Deus e fala ao povo. Só que, para que fique bem claro que essas palavras, que Moisés não estava deturpando nada, não estava inventando nada, quando ele volta, o rosto dele resplandece como um sinal de que aquilo que ele está falando realmente veio de Deus. Ele não ficou isolado lá, fazendo qualquer outra coisa, e daí de repente ele inventa essas coisas. Ele traz essa revelação divina, e o sinal disso é o rosto dele resplandecendo. Por isso que na segunda vez que ele traz as tábuas, o rosto dele resplandece, porque o povo estava também preparado para ouvir. Enquanto que nas primeiras vezes o povo estava corrupto, não estava preparado para ouvir aquilo. Agora olha que interessante, esse capítulo 34... de Êxodo, ele já antecipa que Moisés também iria ter esse rosto resplandecendo quando entrasse no Mishkan. Não somente naquela experiência do Monte Sinai. Porque diz assim, ó, ora, porém, entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu até sair, e saindo falava com os filhos de Israel o que lhe era ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, e que resplandecia a pele do seu rosto, e tornava Moisés a pôr o véu do seu rosto. Então parece que ele, sempre que ele entrava no Mishkan, ele tinha essa revelação de Deus, dos mandamentos, e aí ele voltava para o povo e o rosto dele resplandecia. Daí ele tinha que colocar um véu, porque era muito forte o brilho do rosto. Não era um brilhozinho assim de purpurina que ele tinha no rosto. Era uma luz fortíssima. Como nós vamos ver daqui para frente, deveria ser uma luz assim quase tão forte como a do sol. A ponto das pessoas não conseguirem olhar para ele, tem que pôr um véu, já que naquela época não tinha óculos de sol. Então ele teve que colocar um véu no seu rosto. O que realça também o quão sobrenatural foi esse momento em que o rosto dele resplandecia. E isso daí é muito importante também, porque é um sinal de que realmente a Torá que Moisés traz é de Deus, é dos céus, e não dele mesmo, ou algo arquitetado anteriormente por ele, com Arão, por exemplo. Porque a Torá, ela é o pilar da revelação divina. Tudo depois que vem da Torá é algo que é baseado na Torá. Então, se você parar para pensar, não tem tanta inovação. Nós vamos ter algumas revelações pontuais nos profetas, mas sempre de acordo com a Torá. Essa é a parte que é o pilar da
da fé em Deus é a Torá. E nós precisamos saber que ela é de Deus. Isso é muito importante. Porque se a Torá não é de Deus, o que a gente está pregando aqui não vale absolutamente nada. E essa é uma prova bastante eficaz. E o que está de acordo com isso, é que Moisés tinha esse efeito de resplandecer o rosto, é porque ele falava com Deus face a face, como está no capítulo 33 de Êxodo. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer um fala com seu amigo. E é apenas com Moisés que diz isso, que o Senhor falava face a face como com seu amigo, e mais ninguém. Talvez por isso Moisés seja considerado o maior dos profetas, né, das Escrituras. Porém, existe um outro profeta que o próprio Moisés anunciou que seria semelhante a ele. E veja só que interessante, esse profeta que é Yeshua, também sofreu essa questão de resplandecer na transfiguração. E o rosto dele resplandeceu como o sol. Você veja que é muito parecido a situação. E olha só, até o nome de Moisés e Elias são mencionados no contexto. De modo que Yeshua, ele não vai trazer uma nova Torá, não no sentido de um mandamento diferente do de Moisés. Ele vai trazer uma nova forma de se olhar para a Torá dentro do contexto corrupto em que a sociedade de Israel vivia. Já que eles já tinham perdido a compreensão verdadeira dos mandamentos. Então ele vai renovar a Torá, vamos melhorar a expressão. E essa autoridade que vai ser dada, igual naquele contexto em que perguntam para ele com que autoridade você faz essas coisas, e aí ele diz assim, antes me respondam, com que o batismo de João é dos céus ou dos homens? Daí eles pensavam, se nós dissermos que foi dos céus, então ele vai dizer assim, então por que não creram nele? E se for dos homens, eles iam ficar com medo, porque achavam que João Batista era um profeta. Então, eles dizem, não sabemos, para ficar na neutralidade. Aí Yeshua diz, então não vou responder com que autoridade você faz essas coisas. E daí fica assim a resposta. Mas, eu creio que essa autoridade simbolicamente está aqui. Porque Yeshua resplandece o rosto, e ele tem ali as testemunhas Moisés e Elias, e isso aqui é um mistério. Podemos discutir isso em outro momento, essa aparição de Moisés e Elias. Mas aqui está a autoridade com que Yeshua faz essas coisas. Como ele pode falar e ter a autoridade máxima de ensino da Torá. Então esse aqui é um detalhe muito importante que a gente tem que tirar. Que é realmente a Torá, ela vem de Deus. E se ela vem de Deus, nós temos que ter muito temor em aprendê-la. Agora vamos passar um pouco para a estrutura do livro de Levítico. Eu gosto muito dessa figura, porque o livro de Levítico tem uma simetria, e ele, na verdade, ele é um grande quiasma. Eu já falei aqui em outros estudos o que é um quiasma, né? Que é um recurso literário em que há um espelhamento dentro do texto, de modo a realçar um eixo, né? Uma parte central do texto. Então, por exemplo, o capítulo de 1 a 6, os capítulos de 1 a 6, eles têm alguma correlação com os últimos capítulos, 23 a 27. E o que se trata disso? Os rituais. Os capítulos de 1 a 6 são focados na lei dos sacrifícios. Os sacrifícios nós sabemos que são rituais ordenados ao povo de forma a promover uma aproximação com o Eterno. Já o capítulos 23 a 27 também são outros rituais, mas envolvendo aí a questão das festas bíblicas, que são 7 festas, inclusive. E nós estamos vendo aqui que o livro de Levítico é dividido em 7 sessões. Então essas coisas elas não podem nos passar desapercebidas, porque o número 7 é um número que fala muito da questão da perfeição de Deus atuando na terra. Então nós vamos ver muitas vezes o 7 aqui. Então as festas bíblicas elas também são rituais que são dados para o povo de Israel, e não somente ao povo de Israel, mas consequentemente a todo o mundo, através do povo de Israel, que são eventos que o povo tem que também parar um pouco o seu trabalho do dia a dia, suas atividades, para focar no Eterno. Então também tem a ver com a aproximação. Então são rituais que através de vários simbolismos,
levam o homem a buscar uma aproximação com Deus. Aí, agora, nos capítulos 7 a 10 e nos capítulos 21 a 22, nós vamos ver o sacerdócio. Aí vai ter bastante riqueza de detalhes sobre a necessidade dos sacerdotes de se consagrarem, de como que era o processo deles servirem no Mishkan. Inclusive, nesses trechos aí que vai falar sobre a questão lá de Nadab e Abiú, né, que eles morrem por trazerem fogo estranho. Ou seja, o nível de zelo que os sacerdotes precisavam ter. Já que os sacerdotes, eles são uma ponte, né, entre Deus e os homens. É através dos sacerdotes que os sacrifícios são feitos, que os serviços no Mishkan, no santuário, são realizados. Então eles têm uma responsabilidade muito grande, eles são importantes aqui no livro de Levítico. Aliás, não à toa o livro é Levítico, já que os sacerdotes são da tribo de Levi. Aí nós temos em seguida, podemos denominar a questão da pureza. Ali os capítulos 11 a 15 vão falar sobre vários aspectos da pureza, a começar pelos animais impuros e os animais puros. Nós vamos ter também a questão da pureza associada a fluxos, ao nascimento, né, o sangue da mulher depois do parto, e também sobre a questão da lepra, né, sobre a doença de pele, que também causava imundícia. Então nós percebemos aqui um conteúdo de diferenciação de pureza e impureza de uma forma mais material, assim, mais no sentido de que se você tocar em algo impuro, você vai ficar impuro. Se você comer algo impuro, algum animal impuro, você fica impuro. Se você tiver um fluxo, um derramamento de sangue, se você estiver perdendo sangue, você também se torna impuro. São coisas assim que às vezes até saem do nosso controle. Independe da tua escolha às vezes depende da escolha, às vezes até independe da tua escolha, mas são situações que inevitavelmente te deixam impuro. Já nos capítulos 18 a 20, nós vamos ter um conceito mais moral de pureza. Aí nós vamos ter várias leis morais. E é nessa seção que está aquele mandamento central da Torá, que é amarás a teu próximo como a ti mesmo. E aí nós vamos ter várias questões ali sobre justiça, sobre homicídios, sobre imoralidades sexuais. São coisas também que contaminam o homem, que o tornam impuro, mas de uma forma mais moral, mas que são muito importantes. E finalmente, vocês estão vendo que nós estamos chegando no centro do livro. E o centro do livro se trata de Yom Kippur, que é o dia da expiação, que tem todo o processo do ritual de expiação para todos os pecados do povo, através dos bodes, através de Aharão, que vai entrar no santuário. Somente ele pode entrar uma vez ao ano no lugar santíssimo. Então isso é importante porque aqui nós temos todo um processo descrito no livro da forma como... Então é um grande manual de como o homem vai se aproximar de Deus e ter os seus pecados eliminados, para que o homem esteja sempre em constante com a presença divina. Então é sobre isso que trata o livro de Levítico, e é importante que a gente saiba isso agora que nós vamos começar a estudá-lo. Como o primeiro capítulo, ele fala, primeira sessão, que traz os 6 primeiros capítulos, fala muito de sacrifícios, ofertas, né? Então vamos conceituar algumas coisas aqui. O sacrifício, aqui eu estou pegando uma definição do dicionário. Eu peguei 2 definições. É a renúncia voluntária ou forçada a algo que se possui. Como, por exemplo, sem algum sacrifício, nada se obterá. Dedicação absoluta a algo ou alguém que pode levar a privações. Por exemplo, trabalhava em sacrifício de sua felicidade. Então, só para deixar mais evidente, a gente sabe que o sacrifício é algo que você tem que renunciar, mas porque você quer obter algo. Então, poderemos dizer que você vai fazer um sacrifício, mas para conquistar algo em troca. Agora vamos ver aqui uma outra palavra que é usada, além de sacrifícios, no nosso texto, é a palavra oferta. O que é uma oferta? A gente está acostumado a ver assim no supermercado, né? Oferta. Daí a gente acha que vou comprar isso aqui porque está em oferta. Mas
Na verdade, o significado de oferta é justamente você fazer uma oferta em troca de algo. Por exemplo, que é disponibilizado propriedade ou dinheiro para compra ou troca. Então, de certa forma, está correto, né? O supermercado faz uma oferta para que você vá lá e compre. Mas não necessariamente aquela oferta precisa estar mais barata do que o comum. Mas, por exemplo, fez uma oferta pelo carro. Ou, no nosso contexto aqui, fez uma oferta pelo pecado. Então, a pessoa faz uma compra. Ela compra através do animal que ela vai levar, ela recebe o perdão do pecado. Não, mas não acho que eu estou querendo dizer que eu estou pregando algum tipo de apologia às indulgências aqui. E a palavra korban, que ela aparece bastante no nosso texto em hebraico, aparece mais de 30 vezes só nessa paraxá, significa, ela vem da palavra karov, que é próximo, então aproximação. Então o korban, que é a oferta, o sacrifício, ele é uma forma de eu abrir mão de algo precioso a fim de ter um retorno. E qual que é esse retorno? Maior aproximação com Deus. Não é uma barganha que você faz com Deus. No sentido de, eu vou... Porque essa barganha era aquilo que o povo de Israel estava fazendo lá na época dos profetas, e que naquela época os profetas falaram assim, que Deus não queria mais aquelas korbanot. Que eram, porque não eram korbanot, eram apenas o abate de animais sem sentido nenhum. Mas aqui, mas quando é um korban verdadeiro, aí sim Deus se agrada. Porque mostra que o indivíduo está querendo realmente se aproximar do Eterno. Agora, o importante é a gente começar a analisar as ofertas que eram levadas, os sacrifícios, antes de Levítico. Porque tudo vem de antes. Os segredos que ocorrem na Torá, elas são melhor esclarecidos quando a gente tem entendimento do que acontece lá em Gênesis. E também vamos considerar aqui um pouco de Êxodo, que nós estamos aqui falando antes, né, da outorga da Torá. Então a primeira oferta que aparece na Bíblia é a de Caim e Abel. Então está escrito lá: e aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta, só que no texto a palavra que está lá é mincha, ao Senhor. E Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua mincha, para a sua oferta. Então temos a primeira oferta aqui sendo trazida. Um outro momento em que também nós vemos um sacrifício acontecendo é com Noé. Depois que acaba o dilúvio, Noé ele toma de todo o animal limpo, de toda a ave, e ele oferece holocausto. E no hebraico está a palavra olá, olot no plural, holocaustos, sobre o altar. Então, talvez por isso que ele tenha levado mais de um par de animais limpos, porque depois ele sacrificou esses animais. Não todos, né? Ele sacrificou ali de todo o animal limpo e toda a ave limpa, mas ele não diz ali todos, né? Senão não haveria, se fosse todos, aí esses animais limpos não iriam existir mais. Aí nós temos também a palavra olá aparecendo lá em Gênesis 22:2, quando Deus pede a Isaac que entregue em sacrifício o seu único filho Isaac, quando ele pede a Abraão. E é interessante que ele diz assim, vai-te, e essa expressão vai-te é a mesma expressão que dá o título da paraxá Lech Lechá, que é a terceira paraxá da Torá, de Gênesis. Lech Lechá, né? Que a gente traduz por vai por ti. E ele usa essa mesma expressão, vai por ti. Podemos até depois investigar isso aqui, ver se tem algum segredo, por ser uma mesma expressão, Lech Lechá, a terra de Moriá, e oferece-o Va'alehu, que vem da palavra olá, que é holocausto. Agora vai começar a ficar mais interessante. Jacó tem, em uma certa ocasião, ele oferece um sacrifício na montanha, e depois ele convida os seus irmãos para comerem pão. E está escrito assim: e ofereceu Jacó um sacrifício, isso na tradução em português, mas na tradução em hebraico fica literalmente assim:
E abateu Jacó um abate. Vaizvar, Yaakov, Zevar. E essa expressão, ela, em português, ela fica estranha, né? E abateu Jacó um abate. Fica uma coisa redundante, assim. Se ele abateu, é claro que é o abate, né? Mas o hebraico é diferente da língua portuguesa. Ele não tem tantas expressões, não tem tantas palavras quanto o português. Então, às vezes, para ele dar uma ênfase, ele precisa fazer esse tipo de redundância. Essa redundância é proposital. E ela funciona bem no hebraico nesse sentido. Então, ele abateu um animal e convidou seus irmãos para comer pão. E comeram pão e passaram a noite na montanha. Então, aqui ele não apenas oferece algo, aqui ele não fala que oferece a Deus, mas ele vai oferecer um outro tipo de sacrifício, igual a esse, em Gênesis 46:1. E partiu Israel com tudo quanto tinha, e veio a Berseba e ofereceu os sacrifícios, e abateu o abate de novo, né, e ofereceu um sacrifício ao Deus de seu pai Isaque. Só que ali no capítulo 31, eles ainda comem o pão depois. E Zevar, então, é o abate, o animal abatido, da onde aparece a palavra Misbeach, que é a palavra altar. Então, o altar, a palavra altar, ela não nos diz muito, porque o altar pode ser apenas um monte de pedras, que pode ser só para sinalizar algo. Ou, como os idólatras faziam, colocavam aí um poste de ídolo ali. Mas no caso aqui, o altar ele é geralmente um monte de pedras para se fazer esse abate. E aí, depois queimar. Eles faziam um monte de pedras, colocavam uma lenha, acendiam o fogo e queimavam o animal. Então esse é o misber. Só que o misber do templo não era assim. O misber do templo daí já é um móvel mais sofisticado. E com mais detalhes, e com chifres inclusive. Agora olha que interessante. Em Êxodo 3, verso 18, Moisés ele vai pedir para que o faraó deixe ir o povo, para que eles possam ir ao deserto. Por que Moisés estava pedindo para que o povo saísse do Egito? Para que eles fossem ao deserto oferecer sacrifícios. Essa que é a finalidade. Para que sacrifiquemos, nisberá, esse mesmo tipo de sacrifício que Jacó tinha feito. Então, o povo era esse o motivo que Deus falou a Moisés para falar ao faraó. Ele não falou assim, liberte meu povo para que a gente seja livre. Não, liberte meu povo para que andemos 3 dias ao deserto para oferecermos sacrifício ao nosso Deus. É bem importante isso. Outra coisa, a questão dos 3 dias. Não, nada na Torá por acaso. Esses 3 dias, quantos dias e quantas noites Yeshua ocorreu entre a morte e a ressurreição de Yeshua? 3 dias. 3 dias e 3 noites. Êxodo 18, verso 12, também traz uma situação bastante interessante. O Jetro, que era o sogro de Moisés, ele toma também esse holocausto e sacrifícios. Aqui tem 2 palavras, holocausto e sacrifícios. Para Deus. E veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. Me perdoem ali que eu coloquei Deus com letra minúscula. Mas esse Deus aqui é o Deus de Abraão. Então, ele oferece o mesmo tipo de sacrifício, numa situação muito similar a Gênesis 31, 54. Quando Jacó também come pão e tem um momento de comunhão ali com seus irmãos. E eles comem, e aqui, irmãos, né? Está se falando dos amigos dele, né? Não dos seus irmãos mesmo, de sangue. Porque Jacó só tinha um irmão com o qual naquela época ele ainda não tinha comunhão. Mas ele passou em comunhão com os seus irmãos, com os seus próximos. E passaram a noite na montanha. Então note aqui a questão do sacrifício na montanha, em um lugar elevado. Aliás, essa questão também acontece lá mais para frente na época dos profetas, na época dos reis de Israel. Porque nós sabemos que depois do templo, do tabernáculo do templo, os sacrifícios eles foram centralizados para serem feitos apenas no santuário. Desculpe, apenas no Mishkan ou no Beit HaMikdash. No Mizbeach.
Só que, à medida que o povo ele vai se perdendo da Torá, quando tem a divisão do reino de Israel, o reino de Judá, daí boa parte do povo de Israel já não tem mais acesso ao templo, então eles começam a fazer novamente esses altos, que são esses altares nos locais altos para sacrificar a Deus. Ou às vezes a outros deuses, mas algumas vezes era a Deus mesmo. Porém da forma errada, porque Deus tinha proibido fazer os sacrifícios que não fossem no Misber. Então eles acabam voltando atrás, né? Eles fazem algo que se fazia antes, que até então era ok, mas daí nós temos uma evolução passando para o Misber mesmo do templo. Mas então olha só que interessante, a gente vê uma conexão de Êxodo 18:12 com Gênesis 31. E olha que interessante. Na Bíblia comentada pelo Rashi, que nós encontramos na Chabad, ele coloca um parênteses ali e ele denomina essas ofertas que Jetro traz. Então Jetro ele faz um holocausto, que é um olá, e Zevahim. Zevahim vem de Zevar, né, abate. Mas ele chama esses Zevahim de ofertas pacíficas, que são as Shelamim. E aí depois ele teve uma comunhão com Arão e com os anciãos de Israel. Veja que interessante. Então agora, tendo esse panorama, que a gente já viu assim bem o contexto dos sacrifícios pré-levítico, agora vamos analisar o sacrifício de Levítico. Então são esses 5 tipos de sacrifícios: Olá, Minchá, Shelamim, Hatat e Asham. O que é Olá? Oferta de elevação, tinha que ser totalmente queimada. Por que totalmente queimada? Porque essa oferta era dada inteiramente a Hashem, inteiramente ao Eterno. Aqui tem um simbolismo e algo que você sente um efeito dentro de si mesmo, porque se você parar para pensar de um ponto de vista material, totalmente material, você pegar um animal, pense assim, um animal naquela época como hoje um smartphone bom, ou como um carro, né, ou como um laptop, algo assim valioso e que a gente usa para trabalhar. Pegue isso e queime ele no altar, totalmente. De modo que, por exemplo, você não vai poder não utilizar nem a carne para se alimentar, nem o couro para fazer algum acessório. É um desperdício, né? Vai matar o animal, queimar, não vai ser usado para nada. Então mostra uma entrega total. Você tem que realmente ter esse senso assim de aparentemente um desperdício. Mas aí você vai superar isso dentro de uma visão espiritual, de que aquilo é totalmente para Deus e exige uma renúncia completa daquilo. Você tem que ter essa dor de perder tudo. E é isso que Deus quer que o homem sinta. Depois nós temos minchá, manjar, que é os sacrifícios de vegetais, de grãos, alimentos na forma de grãos. Aqui já temos daí uma parte queimada, mas uma parte ela é consumida, ou seja, uma parte vai ser queimada, vai subir como fragrância suave ao Eterno, mas nem toda ela vai ser queimada, uma parte vai ser comestível e vai alimentar os sacerdotes. E aqui nós temos também uma sabedoria do Eterno, porque através do sacrifício do povo, muitos deles voluntários, os sacerdotes vão poder se alimentar e vão poder, porque eles não tinham terras, não tinham herança para ter plantações e ter rebanhos de animais, então eles só podiam se alimentar dessas ofertas. Então aí a dieta vegetal dos sacerdotes, dos Kohanim, era através dessas ofertas com essa de minchá. Aí nós temos a Shelamim. Veja que a Shelamim está no centro também. É a terceira oferta e é a central. E não à toa o nome dela é oferta de paz. Aqui nós temos um detalhe que diferencia ela de todas as outras ofertas. Só que esse detalhe, a gente só vai ver, na verdade, essa revelação lá na Parashá da semana que vem, na Parashá Tzav. Que o ofertante também toma parte dessa oferta. Ele também consome uma parte. Então o ofertante ele leva para o tabernáculo, o templo, entrega, uma parte sobe como aroma para Hashem, outra parte os sacerdotes comem e uma parte o próprio ofertante come também. E poderia ser de animais e cereais e era voluntária. E aí finalmente nós temos as últimas duas,
que são bastante extensas, porque envolve vários tipos de situações de pecado, de transgressão, do príncipe, do sacerdote, do povo em geral, pecados coletivos, pecados individuais, pecados voluntários, pecados involuntários, pecados por ignorância, aí são várias situações. Mas sempre Hatat ou Asham, que são ofertas de animal, no caso de Hatat, e no caso de Asham, pode ser animais e também cereais. E essas são obrigatórias, ou seja, sempre que tiver uma ocorrência do tipo, a pessoa tinha a obrigação de levar. Mas das outras ofertas, daí a pessoa não tinha obrigação, tinha que ser voluntária, ela não era obrigada. Só no caso da Olá, e aí, se eu não me engano, na Minhá também, que existem algumas situações em que era necessário levar essa oferta. Por exemplo, o Olá, todos os dias tinha que ter um sacrifício do tipo Olá, para, digamos, manter a pureza no acampamento. Então, todos os dias era feito um sacrifício de manhã e de tarde. Mas pelo povo. Mas nada impediria que você trouxesse o seu próprio Olá a caráter individual. Só deixa eu voltar aqui então, na questão da Shelamim e fazer uma adição aqui. Então, o Shelamim é essa oferta que está como central aqui e o ofertante participa. Isso daqui é importante porque, devido a justamente o participante, ele estar em comunhão ali com o Eterno e com o intermediário, que no caso é o sacerdote. E daí eles fazem uma festa. É como se eles fizessem uma pequena festa ali. Ele vai e leva ali os seus itens. E ele poderia levar até vinho também. E eles faziam um pequeno banquete nesse momento. E eles se alegravam. Então era uma oferta, até, talvez a que havia mais alegria, a oferta Shelamim. Então era uma oferta que era legal você levar. E essas ofertas voluntárias, geralmente quando alguém estava feliz, né, porque recebeu uma dádiva de Deus, ou, por exemplo, a pessoa não podia ter filhos e daí vem um filho. Aí a pessoa, por exemplo, leva um Shelamim, porque está tão feliz e daí ela quer retribuir isso. Ela quer dar a Deus, como se ela estivesse tentando retribuir a Deus o bem que a Deus fez a ela. E é isso daí que começa a fechar com o título, né, que eu trouxe, o título que eu trouxe, né? Podemos dar presentes a Deus? E nós vamos entender melhor isso, porque a gente precisa entender dentro do nosso contexto hoje. E por isso que nós lemos aquele trecho de Hebreus no início. Porque hoje, para nós é estranho se falar em oferta pelo pecado. Mas nós temos Yeshua como oferta pelo pecado. Ok? Mas nós somos chamados a continuar ofertando. Nós temos que ser ofertantes. Só que nós não vamos utilizar dos recursos didáticos do Mishkan, mas nós vamos usar os princípios disso para continuar ofertando de forma ativa nos dias de hoje. E não sermos apenas pessoas apáticas e dizer assim, não tenho tempo, não vou levar oferta. Então não vou fazer nada, vou ficar quieto na minha. Não podemos ser crentes apáticos, crentes passivos. Não podemos ser servos de Deus quietos, muito quietinhos. A gente tem que... existem muitos detalhes nas ofertas e isso mostra que Deus ele se agrada de receber ofertas. Não que Deus precise receber algo, mas o homem é que precisa dar algo. Porque o homem é semelhante de Deus, então o homem não pode ficar só na recepção. Ficar só recebendo. E é muito comum as pessoas só quererem receber. Eu quero receber uma bênção. Eu quero receber uma oração para eu ser liberto. Eu preciso disso, preciso daquilo, tal. Deus atende às nossas necessidades, mas nós somos chamados não apenas satisfazer necessidades, mas talvez não as nossas, né, mas a satisfazer necessidades dos outros. Nós temos que, além de querer a bênção, sermos a bênção. Então vamos ver aqui algumas orientações que os apóstolos nos trazem. Então lá em 1 Pedro 2,5. Vós também como pedras vivas. É interessante que o altar, o Misber, o antigo, era feito de pedras.
sois edificados na casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por Yeshua HaMashiach. Então, nós somos chamados a continuar oferecendo sacrifícios de Levítico. Não literalmente com o templo e animais, mas coisas que agradam ao Eterno, por Yeshua, que é o nosso sacrifício oferta pela culpa e pelo pecado. Portanto, ofereçamos sempre, que é em Hebreus, né? Que eu li no comentário. Portanto, oferecemos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam seu nome. E não vos esqueçais de fazer o bem e repartir com os outros, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Então veja aqui, e não se esqueçam, né? De repartir com os outros, de ver a necessidade do irmão e não se anular. Porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Filipenses 4,18, mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Veja que Paulo fala ali que ele recebeu ali presentes por meio de Epafrodito, e aqueles presentes ele recebeu como aroma suave e sacrifício agradável. Ou seja, aquela caridade que ele recebeu, porque ele precisava, isso tem bastante a ver com o conceito lá de Mishloach Manot e Matanot Leivionim. É algo agradável a Deus. É o sacrifício agradável. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis. Agora, aqui em Romanos, Paulo fala de uma forma mais profunda ainda. Que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Aqui ele está fazendo uma referência ao olá. Porque nós temos que nos entregar inteiramente a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Aqui, quando ele fala culto racional, não entendam que ele está falando de um culto assim bem litúrgico, assim bem certinho, tal, sem algazarra. Ele está falando que dentro do culto a Deus, dentro da igreja, as pessoas agem com justiça umas com as outras, que as pessoas exerçam seus dons não para se vangloriar ou apenas para si, mas que aquilo haja proveito disso para todos. Que todos possam ver Deus uns com os outros. Então, essa mensagem do sacrifício de Levítico, embora ela seja bastante técnica, e às vezes até, a princípio, pode parecer monótona de se ler, mas nós temos que adaptar essa visão e extrair os princípios, porque a gente precisa continuar aplicando essas coisas. Precisamos continuar oferecendo sacrifícios agradáveis a Deus através das nossas vidas e das nossas obras. E eu quero alertar, nós não podemos ser crentes passivos, crentes que muito domésticos, que só ficam em casa querendo receber as coisas, mas nós temos que nos colocar mais à disposição. No que eu posso ajudar? Quem precisa de mim? Porque é muito fácil, né, a gente se deixar cair na rotina e ficar apático e ficar... eu preciso disso, eu preciso daquilo. A gente tem que mudar um pouco esse pensamento. Eu quero fazer essa exortação. Isso serve para todos nós e inclusive para mim mesmo.